Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui no perfil da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje faremos uma live inserida na campanha do Janeiro Verde, que é um mês de conscientização pela prevenção do câncer de colo de útero. Essa doença que é o terceiro tumor maligno mais frequente entre as mulheres no Brasil. Quem conversa com a gente hoje é a doutora Denise Drummond, médica ginecologista, especialista na área. Ela é doutora em patologia do colo uterino, professora também da UFJF. Nós vamos convidá-la para entrar aqui na nossa live, conversar com a gente, dividir um pouco de tudo o que ela sabe sobre esse assunto, sobre essa doença tão séria, que é uma doença que, além de ter tratamento, tem principalmente prevenção e vacina. Vamos então convidar aqui a doutora Denise para participar com a gente. Olá, Olá, boa noite. boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Muito feliz aqui em receber a senhora para conversar com a gente, com o nosso público da Câmara Municipal de Juiz de Fora sobre esse assunto. Então vamos começar falando sobre essa campanha, né, do Janeiro Verde. É uma campanha de conscientização, sempre importante ter campanhas de conscientização para levantar esses assuntos, né? E por que então a gente deve discutir essa questão da prevenção do câncer de colo de útero? Conta um pouquinho para a gente. Gente, muito boa noite. Primeiro, agradecer essa oportunidade ímpar de estar aqui falando com vocês. Por que que é importante, né? O que que todo mundo deve levar para casa hoje, deve gravar? Que o câncer de colo é um câncer tratável e evitável. Então, a primeira coisa, ninguém precisava ter câncer. Se todo mundo vacinasse e se todo mundo fizesse o exame preventivo, nós não teríamos câncer de colo. Um exame preventivo bem feito, e todo mundo vacinado, nós não teríamos câncer. Então, é triste a gente ver, ainda nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanto recurso, com tanta possibilidade diagnóstica e terapêutica, as pessoas ainda estarem adoecendo e, pior, morrendo de uma doença como essa, né? É por isso. E com relação, vamos começar pelo começo, né? Explicando para quem nos assiste com relação ao diagnóstico. A gente tem aquela noção, né, de que as mulheres todo ano precisam fazer o exame preventivo. É por meio desse exame que a gente consegue diagnosticar se existe essa doença, esse câncer. Como que começa, né? Então tá, então vamos lá. Como começa? Vamos falar aqui do universo feminino. A mulher adquire o vírus na relação sexual ou numa intimidade sexual. E aí eu falo intimidade não necessariamente com penetração, pênis e vagina. Pode ocorrer a transmissão do vírus HPV, que é o vírus do papiloma vírus humano. E aí nós teríamos formas de prevenção, que seria a prevenção primária, que é o uso da camisinha, mas lembremos-nos que a camisinha também não protege 100%, porque o vírus, gente, nós temos que gravar, ele é um vírus que está na genitália toda, do homem e da mulher. Então, ele pode estar na vulva da mulher, na vagina, no colo uterino, na região anal, da mesma forma no pênis, na bolsa escrotal, na genitália masculina, na região anal, na boca, e dessa forma ele é transmitido. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, é uma doença que assim, é um câncer e ele é causado pela contaminação de um vírus, é isso? Exatamente. A pessoa se contamina e o vírus é muito silencioso. Na mulher, nos estágios iniciais das doenças precursoras do câncer, a doença é completamente silenciosa. São quadros absolutamente silenciosos. Então, ela não sente nada. Quando a doença vai progredindo com o tempo, longo tempo, 10, 15 anos,
aí sim chega ao câncer de colo. E aí o câncer de colo sim dá sintoma. A mulher pode ter sangramento, sangramento com odor fétido, um corrimento com odor desagradável, vai ter relação sangra, às vezes uma dor no baixo ventre, mas aí nós já estamos falando do câncer. O que a gente tem que chamar a atenção é que até chegar no câncer, nós temos as lesões precursoras, que são silenciosas. Daí a importância do exame preventivo para diagnosticar a doença nesses estágios iniciais. Diagnosticando a doença nesses estágios iniciais, a mulher fica curada, fica boa. E mesmo no câncer hoje, nós conseguimos tratar dessas mulheres. Mas é bom que nós não cheguemos ao câncer, que a gente faça esse diagnóstico antes. Melhor ainda é vacinar para a gente não pegar o vírus. Eu ia perguntar isso agora. Como é que funciona essa parte da prevenção para que a gente não tenha contato com esse vírus ou que a gente não fique contaminada com esse vírus? E se tem alguns sinais que a gente consegue perceber que está com HPV antes de começar o problema do câncer em si? Beleza, ótimo. Então, como evitar? Então, primeiro é a questão do uso do condom e um cuidado conosco mesmo, né? De não expor por demais os nossos órgãos, né? E aí nós chamamos atenção para a questão da promiscuidade, né? Que os estudos epidemiológicos mostram que quanto maior o número de parceiros sexuais, maior a chance de se adquirir o vírus. Então, esse cuidado, né, dessas medidas de cuidado com o corpo, isso é uma questão importante. A outra questão é a questão da vacinação. Depois, você me perguntou em relação aos sintomas. Então, olha só, nós temos vários tipos virais. Os tipos que causam câncer, os subtipos, são mais ou menos cerca de 40. Isso do HPV? Do HPV. E temos aquele mais prevalente, o que mais a gente encontra, que é o HPV 16. E temos o HPV mais agressivo, que é o HPV 18. E temos os chamados vírus de alto risco. Então, são vírus que têm grande chance, tem uma chance maior de fazer uma lesão precursora do câncer de colo e o próprio câncer. E temos vírus de baixo risco, que causam verrugas ou lesões de menor importância que não evoluem para o câncer. Agora, o que a gente tem que gravar? Quando uma mulher pega esse vírus, ela não necessariamente ela vai fazer o câncer. A grande maioria de nós, imunologicamente competente, adquirimos o vírus e mandamos o vírus embora. Mas existem condições que nós pegamos o vírus associado a cofatores, como, por exemplo, fumar, ter um quadro de imunossupressão, ter mais idade. As mulheres jovens adquirem o vírus e mandam o vírus embora, né? Faz o clareamento do vírus. Mulheres com mais idade tendem a pegar o vírus e ficar com ele. Não é? Fatores então, genéticos também na família? Fatores genéticos, idade, fumar. Quem fuma tem mais chance de evoluir com doença. Uso de contraceptivos hormonais, né? Isso também tem relação com a persistência viral. Ou seja, a maioria de nós pega o vírus e manda o vírus embora. Algumas poucas, menos de 10%, pegam o vírus e, na presença desses cofatores que eu enumerei agora, ficam com o vírus e a persistência viral vai desenvolvendo as lesões precursoras do câncer de colo até chegar o câncer de colo. Aí você perguntou, sintoma. As lesões precursoras não dão sintoma. Esse é o problema. A pessoa só sente quando já tem o câncer instalado.
Então, Então é realmente muito, muito, muito silencioso, né? Muito silencioso. Eu sei que a gente está falando, Cris, de câncer de colo, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho das verrugas causadas pelo vírus HPV. Então, é aquilo que eu falei, nós temos vírus de alto risco, então alto risco de fazer lesão precursora do câncer e o próprio câncer. E vírus de baixo risco, que fazem lesões sem menor importância e as verrugas. Aí alguém fala assim, não vou me preocupar com isso não, porque verruga eu trato. Gente, verruga trata, mas ela tende a voltar, incomoda, transmite para outra pessoa. Então, o melhor é não ter, né? E para não ter... Para não ter, são esses cuidados, né, que eu tomei. Atuar também nos cofatores. E vacinar, né, gente? Nós temos que vacinar. A vacina é dada gratuitamente no SUS. Ela é gratuita. Hoje ela é distribuída para meninas de 9 a 14 anos de idade e para os meninos de 11 a 14 anos de idade. E para mulheres de 9 a 45 anos e homens de 9 até 26 anos que tenham ou são pacientes oncológicos ou pacientes transplantados ou que têm uma vida comum com alguém HIV positivo. E esses grupos podem procurar no SUS que vão ter acesso à vacina. Repetindo a idade, então, para crianças, meninas de 9 a 14 e meninos de 11 a 14. Isso, exatamente. Não é isso? Isso. E se a pessoa perder esse prazo, essa faixa etária, vale a pena vacinar depois dessa idade? Ótimo, Cris, ótima pergunta. Gente, claro que vale a pena vacinar. Vale a pena por quê? Esse grupo que o governo distribui a vacina é o grupo que indiscutivelmente mais vai se beneficiar. Primeiro, porque tem uma grande chance de nem ter tido contato com o vírus ainda. Aí vem a sua pergunta. Uma pessoa com mais idade, que já iniciou sua atividade sexual e que talvez já tenha tido contato com o vírus, ainda assim é muito importante a vacina. Por quê? Quando nós adquirimos o vírus e nós, na maioria de nós, clareamos o vírus, mandamos o vírus embora, ele não chega a causar uma resposta imune. Ele não sensibiliza o nosso sistema imunológico. Então, é como se ele não tivesse passado por nós. Ah, entendi. Entendeu? Quando a mulher, por exemplo, adquire o vírus, faz até a doença, ela não adquire imunidade para o vírus. Então, quando a gente avalia o nível de anticorpos nas infecções naturais, o nível de anticorpos é baixo. Quando alguém toma a vacina, o nível de anticorpos é maior e dura mais tempo. Então, mesmo que a pessoa tenha vencido o prazo vacinal que é oferecido pela rede pública, ainda assim essa pessoa deve vacinar, porque ela vai estar assegurando para o seu futuro uma proteção. Mesmo que ela já tenha adquirido outros tipos virais. Gente, vou repetir. Nós temos de vírus que causam câncer cerca de 40. Você pode ter adquirido esse e não esse, não esse, não esse. E a vacina vai te dar uma proteção. Então, assim, a vacina protege, assim, muito, né? Sobe o patamar, a proteção para quantos por cento? Assim, a senhora tem esse dado? Nós temos o seguinte, que quando você toma a vacina, você tem uma proteção praticamente de 70% em relação ao câncer de colo uterino. 70%. Bem alta, né? Muito alta. E está chegando aí a vacina, essa vacina que é distribuída hoje, ela é chamada quadrivalente. Ela é por vírus 6, 11, 16 e 18. O 6 e o 11 que causam as verrugas. O 16 que é o mais encontrado, que é o mais prevalente, e o 18 que é mais agressivo. Com isso aqui, nós já temos uma proteção em relação a 70%
dos vírus causadores de câncer de colo. E nós temos que lembrar que não tem só câncer de colo, tem as lesões precursoras do câncer de colo. Aí alguém fala assim, mas lesão precursora não é câncer, eu trato disso. O tratamento muitas vezes é cirúrgico, tirando um pedacinho do colo do útero dessa mulher. E esse pedacinho que tirou pode fazer falta para ela segurar uma gravidez no futuro. Então, os tratamentos... Tudo tem que ser avaliado, né? O tratamento pode gerar repercussão no futuro dessa mulher, com ela tendo dificuldade de segurar uma gravidez. Então, ela engravida e muitas vezes perde a gravidez, né? Porque ela não tem o colo do útero como ela tinha no passado. A cirurgia tirou um pedacinho. Então, assim, o ideal é não fazer doença, não precisar de cirurgia e vacinar, não é? Essa vacina também é protegendo contra o HPV, as pessoas ficam também protegidas com relação a outros tipos de câncer, não só o de colo, né, de útero. Porque se vacina os meninos aqui também, tem outros tipos de doença, não tem? Muito bem, Cris, é isso mesmo. Quando a gente fala de vírus HPV, as pessoas sempre fazem associação imediata com o colo uterino. Perfeito, é isso mesmo. Só que nós temos câncer de vagina causada pelo vírus HPV, nós temos câncer de canal anal causado pelo vírus HPV, câncer de vulva, câncer de orofaringe, câncer de laringe, câncer de pênis. Então, o negócio, tudo isso, todos esses sítios, nós podemos encontrar câncer causado pelo vírus. Ou seja, a vacina, ela não vai proteger só de câncer de colo. Ela vai proteger de câncer de ânus, de vagina, de vulva, de orofaringe, de pênis. Ou seja, a vacina é muito importante. A gente tem uns casos aí de alguns países que já estão bem avançados com essa vacinação. Para a gente trazer um exemplo aqui para quem nos assiste, para de fato as pessoas terem uma noção assim de como faz a diferença, né, esse tipo de procedimento, essas estratégias de saúde. Olha só, é importante que as pessoas saibam que esse estudo de vacina ele já tem muito tempo, não é? Nós temos, por exemplo, a Austrália, que vacina maciçamente meninos e meninas há muito tempo, e eles estão com expectativa de zerar o câncer de colo. Então, lá existe um sistema de rastreamento de câncer de colo muito efetivo e de vacinação. E de vacinação nas escolas. Então, nós esperamos, sabe, Cris, sensibilizar as nossas autoridades para que as vacinas não fiquem só nos postos de saúde, mas a vacinação chegue às escolas para que maciçamente os jovens sejam vacinados. Essa é a estratégia que mais deu certo no mundo inteiro. O mundo inteiro conseguiu bons resultados com esse esquema de vacinação. Aqui no Brasil, a gente está em que patamar, assim, com relação a isso? Em relação a esses à números vacina, de vacinação? Olha, infelizmente, baixíssimo, baixíssimo. Hoje nós temos praticamente 1/3 em termos de cobertura. Seria muito importante que a vacinação chegasse aí a 70%, né? Hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde lançou em 2021 uma meta para 2030. E essa meta fala o seguinte, que 90% das mulheres no mundo inteiro que tivessem câncer de colo pudessem ser tratadas. Que 90% das meninas fossem vacinadas. E que 70% dessas mulheres elas fossem rastreadas com teste DNA HPV aos 35 anos de idade, aos 45. Essa é uma meta da Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos longe dessa meta. E em relação à vacina, muito mais baixo ainda. Então, aqueles todos que estejam nos ouvindo,
se tiver filho, se tiver algum parente, chamar a atenção. Já vacinou contra o vírus HPV? Homem, mulher, criança? Não vacina. Vai lá e vacina. É muito importante. E tem uma coisa que eu acho interessante a gente trazer aqui hoje, que me ocorreu aqui agora, é o seguinte: muitas mulheres em tratamento de lesões precursoras do câncer de colo e do próprio câncer, a gente orienta a vacinação. E muita gente fala assim, mas eu já estou com doença causada pelo vírus, vai adiantar vacinar? Ajuda, gente, porque ajuda, já está provado que a vacinação evita até a recidiva de doença. Ou seja, quem pegou, desenvolveu a doença, ou seja, está aquele grupo de menos de 10% que ficou com o vírus e desenvolveu o quadro. Essas pessoas que foram tratadas, fizeram cirurgia, eventualmente do colo uterino, ainda assim, essas pessoas se beneficiarão com a vacina. De que forma? Que essa doença pode voltar. Você trata e pode voltar. Quando você vacina, você diminui a recidiva de doença. Então, a vacina é uma maravilha ao nosso alcance, uma pena aqueles que não vacinam. Ainda vou lembrar mais uma coisa. Na rede pública, a vacina é gratuita. Se alguém tiver que pagar pela vacina fora desse grupo que recebe a vacina gratuitamente, a vacina, cada dose não é tão barato, não é? Então, assim, melhor vacinar a turma mais jovem, fica mais barato, são 2 doses só, 0 e 6 meses, uma vacina, uma injeção intramuscular, efeito colateral praticamente 0, uma dorzinha no braço. Denise, mas a minha vizinha foi tomar e desmaiou de medo da injeção, não é? Foi mais de medo da injeção. Então, assim, boa é vacinar, gente. Muito bom o nosso papo aqui, bem esclarecedor. Eu espero que quem está nos assistindo tenha ficado bem informado sobre esse assunto, sobre a importância dessa vacina. Teria alguma outra coisa que a senhora gostaria de acrescentar para quem nos assiste com relação a esse tema da prevenção do câncer do colo de útero? Eu acho importante as pessoas que nos assistem o seguinte: primeiro, se perguntarem, eu já me vacinei? Eu vacinei aqueles que estão sob os meus cuidados? Essa é uma pergunta. Para se fazerem. A segunda é o seguinte: eu já fiz o meu exame preventivo do câncer de colo esse ano. Porque o que aconteceu, não é? Com essa questão Tempos de pandemia, as pessoas estão atrasando a sua ida aos profissionais médicos. Então, nós já temos dados provando atraso diagnóstico, né? Essas doenças que são diagnosticadas, podem ser diagnosticadas precocemente, nós estamos encontrando um atraso nesse diagnóstico. Então, assim, para vocês que estão me ouvindo, se questionem e socorram quem está em volta, né? Chamem atenção para isso. É quase um ato de caridade, é um ato de caridade, né? Socorrer quem está em volta. Bom, muito obrigada. Deixa eu só pegar um dado aqui, que me parece que chegou uma pergunta aqui no perfil. Eu não entendi muito bem a dúvida que mandaram, mas falaram sobre a prevenção de outras doenças como porta de entrada, IST, é essa a sigla? Isso. É interessante a pergunta, não sei quem fez, mas é o seguinte: essas ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, elas funcionam como cofator para persistência viral. Então, a pessoa faz uma IST, que é essa infecção sexualmente transmissível, pode ser uma gonorreia, pode ser sífilis, pode ser cancro mole, pode ser donovanose, qualquer uma IST, né, tricomoníase, por exemplo, ela ela entra como um cofator para o vírus HPV ficar persistente e daí fazer essa evolução negativa, podendo chegar até o câncer de colo.
E aí a pessoa perguntou se temos que tratar isso, é isso? Para lembrar que essas doenças, elas são uma porta de entrada também, né? Um fator Elas que, são que... cofatores para somar, para fazer doença, com certeza. E a gente não pode esquecer, né, que uma vez com este, essa pessoa precisa ser tratada, porque é uma infecção sexualmente transmissível, não só causando dano para ela mesma, como ela causando dano para quem ela tiver relações sexuais. Então, é muito importante que tudo isso seja tratado, devidamente tratado, com certeza. E, inclusive, a vacina para o HPV pelo SUS, ela está acessível para quem tem HIV positivo, não é isso? Aham, aham. E para quem tem, Na para quem verdade, tem, né, relação. com pessoas HIV positivas, com certeza. As mulheres de 9 a 45 e os homens de 9 a 26. Sim, né? Muito bem. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer nossa conversa, esclarecer esse assunto tão importante. Eu que Quero agradeço. agradecer. Agradeço também. E sempre que vocês quiserem, é uma felicidade para nós que atuamos nessa área divulgar informação, porque informação, conhecimento é também saúde, não é? Nós temos na Câmara um projeto de lei em tramitação de autoria do vereador Dr. Antônio Aguiar, que insere no calendário do município, no mês de março, acho que na terceira semana do mês de março, uma semana, né, de conscientização sobre esse assunto. Então vai ser bom que teremos assim várias etapas assim durante o ano para discutir esse assunto e lembrar, porque prevenir é sempre melhor, né? Com certeza, com certeza. Então tá, muito obrigada, viu? Eu Boa que noite. agradeço. Uma boa noite a todos, sempre à disposição. Obrigada. Até a próxima.